Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, para uma breve meditação da palavra de Deus. Deus quer falar conosco de uma forma poderosa. Depois da mensagem ela vai estar louvando, vai ser forte. Fica assim, né? Estou preparado já depois da mensagem, já vai entrar com tudo, adorando a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1, Vaneide. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão, pois 120 anos. Havia naqueles dias grandes gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver pois feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Dá glória a Deus, igreja. Pode assentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, e manifesta a tua glória, repreendendo todo o mal. Fala aquilo que nós precisamos para transformar nossa vida e nos colocar na posição que o Senhor quer, para que nós podemos ser salvos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, você bem breve, preste bem atenção. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6, nós iremos ver uma história verídica e real, verdadeira, seríssima. E essa história que aconteceu na antiga aliança, nós iremos ver ela, pois ser citada no Novo Testamento, na Nova Aliança, pelo próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que se entregou no Calvário, e ele veio para trazer a remissão dos pecados e dar a oportunidade à humanidade a não ser condenada, mas ser salva, pois pelo seu sacrifício e a sua ressurreição do Calvário. Nós iremos ver que isso aqui é um fato real, porque é citado no futuro. Nós iremos ver que o acontecimento acontece no passado, há milhões de anos atrás, e agora no Novo Testamento Jesus vai falar em Mateus 24, 38, alembrai-vos dos dias de Noé, porque como foi nos dias de Noé, assim também será nesses últimos dias. Muitos davam-se em casamento, eles comiam e bebiam, e quando eles não esperavam, então o Senhor mandou um grande dilúvio. Temos que entender isso aqui, que no Antigo Testamento Deus deu uma sentença para a humanidade destruir o que Ele criou através das águas. E agora, segundo as Escrituras, as epístolas do apóstolo Pedro, a terra, o mundo, a humanidade vai ser
destruída, acabada, exterminada por fogo. E nós estamos vivendo uma realidade, por isso que eu entendo agora que Jesus está falando para nós a lembrar dos dias de Noé. Mas que dias são esses, pregador? Mas que dias são esses? Dias de dúvida, dias de apostasia, dias de abandono da fé, dia que as pessoas estão mais preocupadas com o seu ego do que com a sua salvação, dias que as pessoas estão presas nas coisas materiais, nos físicos, e não estão nem preocupadas com o espiritual, sabendo que Paulo falou: não busquei as coisas que são terrenas, porque são temporais e passageiras, mas buscai as coisas que são do céu, porque elas são eternas e celestiais. Vivemos uma realidade. A história, Bispa Márcia, ela se repete agora no futuro, no século 21, no ano de 2025, aonde nós vemos o que Noé passou como pregador do Evangelho, o que Noé, ele sentiu na própria pele, missionária Rosimeire. Nós também estamos sentindo. Os pregadores da verdade, os pregadores do Apocalipse, os pregadores que pregam ainda aquilo que o Espírito Santo revela e não aquilo que satisfaz o ego do coração do homem, mas nós continuamos pregando o que o Espírito diz nas igrejas. Um tempo de corrupção. O capítulo 6 nos diz que Deus começa a observar a multiplicação da humanidade, que Deus começa a ver a multiplicação, e nós podemos ver que multiplicou. Olha como que o mundo é grande, e nós não conhecemos nenhuma partícula desse tamanho desse mundo. Olha quantos bilhões de pessoas tem em todos os países, no Brasil, Estados Unidos, na Espanha e outros países. Olha quantos bilhões e bilhões, uma numerologia incontável de ser humano, porque morre um e nasce 10, morre 10 e nasce 1000, porque foi uma profecia que o homem ia multiplicar. E vemos aqui então que Deus começa a observar a maldade do homem. Deus começa a sondar o coração do homem, e no momento que eles vão crescendo, o pecado também vai crescendo, e no momento que eles vão crescendo, a iniquidade vai crescendo. E eu quero pegar essa passagem e trazer e aplicar nos dias de hoje, na nossa realidade, porque a melhor pregação valente é o que nós estamos vivendo. Homens corruptos, mulheres corruptas, pecadores que não querem se arrepender, pessoas que não querem Cristo, pessoas que não querem buscar a Deus, falam de Deus, mas não conhecem o seu Deus, pessoas que querem buscar o que Ele pode dar e não aquilo que Ele é, pessoas que só vêm para a igreja por interesses próprios humanos, querem profecia, revelações, querem correr atrás disso aqui, mas Deus está falando: o que eu quero de vocês é obediência, o que eu quero de vocês é santidade, o que eu quero de vocês é posicionamento na minha presença e compromisso com a minha obra e comigo. O homem complica muita coisa. A Bíblia fala que no momento que eles vão multiplicando, eles vão aumentando os problemas. Então Deus teve que colocar um ponto, um limite. E Deus falou: vocês não podem viver como Matusalém, mais de 200 anos, não. Vocês vão viver agora somente 120 anos. Deus põe um limite, porque se Deus não colocar um limite do jeito que as coisas estão, para onde vai a humanidade? Se Deus não colocar um limite, para onde vai a juventude? Se Deus não colocar um limite, para onde vão as igrejas? Fala isso: Deus coloca limites. E Ele fala: vocês vão viver somente 120 anos. E a Bíblia fala que naquele dia
Deus ele começa a sondar e a maldade do coração do homem multiplica sobre a terra. Então Deus vê que eles ficaram tão mal que Deus falou: eu arrependo do que eu fiz, eu me arrependi do que eu criei. Porque nós vamos ver que no capítulo 1, 2, e 3, e 4 e 5 já o homem já está com o seu livre-arbítrio. Depois que Adão e Eva ele comete o pecado, o erro, são expulsos do Éden. Depois que nasce, depois Caim também pôs o seu irmão Abel, e Caim vai lá e faz o quê? O primeiro homicídio da Bíblia. Ele mata o seu próprio irmão por inveja, e o sangue de Abel derrama sobre a terra. Então aí já vem a contaminação do pecado, já as portas. E aí depois começa o crescimento, e a maldade vai acrescentando, a maldade vai aumentando, o pecado vai aumentando. E chegamos até agora. Viemos pessoas sem temor, pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus, pessoas que não estão nem preocupadas com Deus, estão preocupadas com seus interesses, com seus bens fazeres. Então Deus agora se arrepende do homem. Deus se arrepende agora de ter feito o homem, porque o coração dele pesou. Olha que diz: se arrependeu o Senhor ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Porque Deus está vomitando muita gente, pessoal. Deus está vomitando muitas pessoas, até mesmo em cima dos altares. Pessoas que falam uma coisa e não vivem. Pessoas que não querem mais um relacionamento com Deus. Pessoas que entregaram a promiscuidade, a prostituição, a mentira, a frieza, a tristeza, a falta de comprometimento com a palavra de Deus. Oséias falou: muitos louvam com a boca, mas o coração está longe dele. O povo perece porque não tem conhecimento bíblico. E nós estamos chegando aqui no tempo do fim. A humanidade de hoje está assustadora. A juventude hoje é o zap, é o telefone, a internet, parecendo robôs humanos, dominados pelo Wi-Fi, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Twitter. E eles não conhecem Deus, eles não conhecem a revelação do Espírito Santo de Deus. Lembrai do dia de Noé, porque nesse dia marcou a história da humanidade. O dia de Noé marcou a história missionária da humanidade. Por isso que eu estou aqui agora, aqui no século 21, falando dele, relembrando ele, Reginaldo Obreiro, relembrando o dia mais terrível da história. Diz a Bíblia então que Deus olha para Noé, e Deus acha graça no coração de Noé. Porque ninguém está aqui por merecimento, igreja. Ninguém daqui merece, começando de mim. Sou errante, sou pecador, você também é. Mas quando Deus acha graça, não sai de baixo. Quando Deus acha graça, não tem que querer questionar. Quando Deus acha graça, não é que você é melhor do que a sua irmã, não. É porque a graça do Senhor é o favor que você não merece, mas Ele te deu. É a graça dele. Por isso que o escândalo da graça é Jesus na cruz do Calvário. Deus pega e acha graça no Bispo Márcio e fala: olha, Noé, eu acho graça em você. Então disse Deus para Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, Noé, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Olha para mim, colocando parede bem rápido. Você acha que Deus está feliz com o homossexualismo? Você acha que Deus está aprovando os pastores corruptos? Você acha que Deus está ficando feliz com pessoas que eles não obedecem à autoridade, pessoas que não respeitam, filhos que não respeitam o pai, filho que não respeita a mãe, esposa que não dá esposa? Você acha que Deus está feliz? Não. Mas só que Deus tem o tempo da sentença, Deus tem o tempo do juízo. Ele está falando: enquanto eu não trouxe o juízo da sentença, eu estou dando a oportunidade de arrependimento. Porque esse povo aqui, Deus deu para eles oportunidade, como está dando para nós e para essa humanidade corrupta, essa juventude que não quer Deus.
Deus pega e fala, sabe por quê? Presta atenção. O que a Bíblia fala é que antes de acontecer uma coisa com o servo de Deus, Deus revela antes. Deus já colocou no coração dele e falou: eu vou destruir a terra, eu vou acabar com esse povo, eu vou exterminar tudo. Só que quando Deus olhou para Noé, Deus falou: eu não posso querer colocar na balança e julgar todo mundo igual, sendo que tem aqueles que são diferentes. Agora glória a Deus, está descendo o manto. Eu não posso pegar um balaio e colocar todo mundo, os que não querem a igreja, os que não querem servir a Deus, os que não querem obedecer o chamado, os que estão saindo fora da presença de Deus, os que estão abandonando a igreja. Eu não posso pegar todo mundo por um pacote, não, porque eu tenho que selecionar, eu tenho que colocar na balança, porque eu tenho meus fiéis, eu tenho minhas servas fiéis, eu tenho meus servos fiéis, aqueles que não se vendem, aqueles que não se corrompem, aqueles que não se contaminam, mas aqueles que acham graça aos olhos de Deus. Se você está achando graça a Ele, levanta a mão e glória a Deus, igreja. Olha a expressão da irmã, eu quero aplicar isso aqui interessante. Apóstolo, aonde estão as pessoas? Elas estão aonde elas escolheram, mas nós estamos aonde Deus trouxe. Eu poderia se colocar no lugar de Noé e Deus falar: Noé, aonde estão as pessoas que você pregou? Estão bebendo, estão prostituindo, sabe o quê? Estão dormindo, estão, sabe o quê? Fazendo coisa errada, estão com preguiça, estão desanimadas, não querem compromisso. Senhor, elas estão lá. Então Noé, o meu compromisso não é com ela, o meu compromisso é com você. Compromisso é comigo, compromisso comigo. Levanta a mão e olha, agora Deus ah, Noé. Mas Deus não fez essa pergunta que a irmã fez. Deus falou: Noé, eu estou falando com você e não vou falar com eles. Olha que forte. Deus falou assim: Noé, eu falo com quem eu tenho compromisso com ele. Agora eu te dou a ordem para você avisar para eles, e se eles deram ouvido, serão salvos. Se não deram ouvido, o problema é Deus, porque salvação é indivíduo. O meu esposo não quer, o problema é dele. Se ele conhece, ele se vira com Deus. O meu filho não quer, é egoísmo? Não, é arrogância? Não. Sabe o que é? É uma questão de escolha. Eu escolho servir, eu escolho adorar, eu escolho ser fiel. Como a igreja de Filadélfia, eu escolho estar na presença de Deus. Eu escolho a não se misturar, mas eu escolho a não se contaminar. Levanta a mão da Deus e deixa. Aprenda uma coisa aqui. Quem está presente, quem está online. Toda a revelação da palavra de Deus, olha para mim, vai se definir em propósito de salvação. Tudo. Deus vai usar, Jesus vai usar as parábolas de salvação. O Senhor vai usar os profetas menores de salvação. O Senhor vai usar Ezequiel, Isaías, Jeremias, salvação. O Senhor vai usar as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Salvação vinda do Senhor. Estão querendo tirar isso da igreja? Estão querendo tirar isso, sabe o quê? Da humanidade. Estão querendo só apresentar um Cristo que quer ver as pessoas magrinhas, fazendo academias, comprando carrões e casonas, tendo bons empregos. O Jesus que dá a prosperidade, mas também nós temos que entender que o Senhor Jesus é o que dá também a correção, que dá a exortação. É o Senhor que desperta, é o Senhor que não quer ver a pessoa ser condenada ao inferno, porque ela tem que despertar para o tempo do fim. Deus pega então, faz Noé colocar, fazer uma arca. No mundo espiritual, essa arca vai simbolizar a igreja hoje. É um lugar onde tem pessoas imperfeitas, mas que estão procurando a perfeição de Deus.
São pessoas que têm defeito, mas só que o Senhor está consertando, lapidando, transformando a cada dia, porque o oleiro conhece o vaso. Mas é melhor ficar dentro do que ficar fora, porque a Bíblia fala que os cães vão ficar do lado de fora. Mas os que são eleitos, mesmo com suas deficiências, mesmo com seus erros, mas se há arrependimento verdadeiro, o Senhor vai falar: vinde bendito do meu Pai. Amados, estão vivendo o dia de Noé. Imagina agora o irmão Noé pregando com Rosimeire e Marginal, pregando para aquelas pessoas missionárias. Aquele povo, a Bíblia diz que estava zombando de Noé. A história, segundo o que o historiador fala, que o povo zombava, e que, presta atenção, que teve até homens que queriam matar Noé, porque não suportavam mais de ouvir o seu sermão de correção, de arrependimento. Porque Noé foi lá pregar para eles, bispa, e ele fez o quê? Ele confrontou o erro, ele confrontou o pecado, porque Deus não compartilha com o pecado, mas Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Noé agora volta para que acabar de construir a arca, e ele fala: Deus, a minha parte eu já fiz. O Senhor mandou, eu já fiz, eu anunciei, porque eu amo essas pessoas. E Deus falou: Noé, pega você e sua família, e depois que estiver pronta a arca, você vai fazer uma chamada para os animais. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Os animais estão dando mais ouvido para a voz de Deus do que os homens dando ouvido para a voz de Deus. Os animais estão mais sensíveis, reparou? Você acha que o seu gatinho ele é muito bobo? Não, ele é inteligente. Ele sabe o que você fala para ele. Ele sabe que você está de mal dele. Quando você ama ele, você faz carinho para ele. O seu cachorrinho sabe quando você fica bravo com ele. Ele fica pensando o quê? Ele fica analisando. Então Deus pega agora, manda Noé chamar os animais ouvem. E o tempo de hoje é esse, missionária. Os animais estão mais sensíveis a Deus do que o ser humano. Assim aconteceu no que no passado. Eu fico imaginando que a minha mente olha aqui, Noé chamando os animais. Olha para mim. Ele faz uma chamada profética. E os animais, sem forçar, começam a vir casal com casal, da glória a Deus. E eles dão para aquela outra coisa. Organizado, eles fazem uma fila na porta da arca. É muito sério. Aí veio uma pergunta: por que Deus usou os animais? Sabe por quê? Porque Deus falou: está mais fácil o animal me ouvir do que a minha criatura me ouvir. Porque os animais não têm uma consciência, eles vão morrer e pronto, acabou. Vou virar pó. Os animais não têm salvação. Eles são criação de Deus, são criaturas, são répteis, são animais. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um tempo muito caótico, um tempo de tristeza, e nem chegamos no princípio das dores ainda, porque antes que Deus arrebata a tua igreja, tem que haver uma perseguição para a igreja pior. Tem que haver uma especiação, tem que haver uma separação. Você acha que está passando prova? Mas há uma diferença do crente fiel, Deus preserva. O crente infiel, Deus deixa ele passar prova. O fiel, ele passa no vale, mas Deus está com ele no vale. O fiel está na cova, mas Deus está com ele na cova. O fiel está na fornalha, mas Deus já está dentro da fornalha, dando um livramento para ele. Mas terminando, aleluia. Deus pega e fala então com Noé: Noé, vou levar eu mandar um dilúvio. Olha o que Deus fala: faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás, pois, compartimentos na arca, e tu vai tampar ela com betume por dentro e por fora, porque, presta atenção, a igreja chegou num tempo que Deus não quer que ela tenha brecha. Não pode ter brecha para entrar intruso. Não pode ter brecha para entrar lobo. Não pode ter brecha para entrar mentiroso. Deus está falando: quem entrar não pode sair. Quem não entrou não pode entrar.
O que nós vamos simbolizar daqui a arca de Noé? A porta que Deus fecha da arca é a porta da graça, é a porta da oportunidade, é a porta do tempo da salvação. A Bíblia fala quando veio um pingo na terra e Deus anunciou aquele dilúvio. Noé ficou durante um ano construindo a arca. Irmão, Deus é misericordioso, mas Deus demorou um ano para mandar o dilúvio, porque Ele falou assim: eu vou ver quem vai se arrepender com o meu filho Noé. Deus sempre está dando oportunidade para o ser humano. Deus sempre está dando oportunidade para o pecador, Sérgio. Deus está dando sempre oportunidade. As pessoas só querem preocupar. Irmão, presta atenção. Abra o seu raciocínio bíblico, bispo. Abra sua mente, missionária. Por que só entrou 7 pessoas na arca? Não eram bilhões, não eram nações, não eram tribos. Só entrou Noé e sua família. E os animais. Por que os animais? Vamos botar de novo isso. Porque quando Deus fez a natureza, quando Deus fez o réptil, quando Deus fez os animais nunca eles se corromperam e ofenderam a soberania de Deus. Me prova, posso te provar. Quer ver? Olha para mim. Quando Deus fez o leão para ser parceiro do leão, o que Ele fez? A leoa. Quando entrou na arca, quem entrou na arca, Sérgio? O leão e a leoa. Mas não entrou 2 leões de pata dada. Entrou o leão e a leoa, porque até os animais respeitam a criação de Deus. Entrou respeitando o que Deus criou. Macho. Agora Deus, igreja. Quando entrou os elefantes, entrou o elefante macho e elefanta fêmea. O que eles estão querendo fazer hoje? Eles estão querendo socar dentro da arca de Deus aquilo que Deus não criou, aquilo que Deus não aprovou, aquilo que não está escrito na palavra, mas está o que, igreja? Sendo cortado da palavra. Aí estão querendo fazer o quê? Estão querendo rasgar a Bíblia, estão querendo apresentar outro evangelho que lhe é outra. E Paulo falou: ai daquele que apresentar outro evangelho, porque só há um evangelho. Sério, igreja. Nós podemos trazer essa mensagem para fora da arca, dentro da arca. Vamos lá? Para fora da arca, ninguém quis entrar. Como está sendo isso hoje? Ninguém quer compromisso da igreja. Ninguém quer compromisso em ficar aqui numa igreja para orar. Ninguém quer compromisso para querer fazer louvor. Ninguém está querendo compromisso para ministrar a palavra de Deus. Estamos chegando a um tempo perigoso onde as pessoas estão tão fora da arca, estão em casa vendo os lives e não quer congregar, sendo que o Senhor falou: não deixai a vossa congregação. E tem líderes que estão falando: fica aí na sua casa, pega um pedaço de pão, pega um suco, daí mesmo Deus opera, sendo que Deus falou: com pão e suave é que os irmãos vivem em união. Sendo que o Senhor falou que essa massa que não se ajuda, se espalha. Deus quer ver a igreja reunida junto aqui na igreja, no tabernáculo, no santuário, dando glória, glorificando o nome do Senhor. Presta bem atenção que, Reginaldo, aquela arca tinha um propósito, aquela arca tinha um porquê, aquela construção da arca simbolizava algo no mundo espiritual, para proteção, para proteger, para guardar, para não deixar afundar com as águas do dilúvio. Então Deus pega agora e fala: Noé, está pronta a arca? Sim. E depois diz o Senhor então a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Tu tens sido justo diante de Deus nesta geração, Sérgio? Geração do pecado? Geração da internet, irmão? Geração da corrupção?
Geração da mentira, geração da frieza, geração endemoniada, geração que não da mão mirrada, uma geração sobre aqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio por daquele jovem, uma geração que nem Marta está preocupada com tantos afazeres e não está preocupada com a melhor parte. Uma geração que nem daquele próprio Zaqueu, que só quer extorquir as pessoas, ficar em cima da árvore, sendo que Deus quer que você desça e compartilhe o que Ele te deu. Uma geração que nem naquele rico, está preso no seu carro, está preso na sua moto, está preso na sua mãe, está preso na sua casa, está preso no seu trabalho e não está preso com Jesus. Paulo falou em Efésios: e eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, me prendi ao amor aos gentios. Somos prisioneiros de Cristo, igreja. Igrejas estão inchadas, mas estão vazias de Deus. Igrejas que estão com holofotes e luzes, mas não tem a luz do Espírito. Tem somente uma luz elétrica, mas não tem a luz do Espírito. Igrejas que estão sendo formalistas, igrejas que estão conformadas com o mundo e estão apresentando um fogo estranho, mas não tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Você acha que Deus vai deixar um monte de italiano na água, irmão? Não vai não. Não se assuste em igrejas vazias, porque elas não estão vazias. Elas estão com pessoas que Deus escolheu e colocou cada uma no seu lugar. Maravilha, Deus, glória. Porque a porta, vou explicar porque isso aqui é forte. Porque enquanto a porta está aberta, a oportunidade estará aberta. Mas quando ele fechar a porta, só quem ele mandou entrar vai ter que ficar. Porque se ficar do lado de fora, na hora que quiser entrar, você vai falar: não tem vaga, não tem direito, não tem chance, não tem como as 5 virgens loucas. Elas queriam entrar, mas não tinha azeite, mas não tinha lamparina e não tinha lâmpada acesa. Elas ficaram pro lado de fora. Lembrai-vos no dia de Noé. Ela só me lembra disso, Márcia. Lucas 17, 26, que fala sobre o dia de Noé. Por que o dia de Noé, apóstolo? Porque nós estamos vivendo, irmão Rosimeiro, esses dias. As pessoas vêm para a igreja o dia que elas querem. As pessoas, elas vêm para a igreja, fica 2, 3 meses. Quando o pastor pegou mais forte, elas procuram uma porta mais larga, sendo que a porta do céu é estreita. As pessoas não querem mais doutrina nas igrejas. Elas querem, saber o quê? Que o mundanismo entra nos altares. Pode tudo, nada a ver. Ah, é? Tem tudo a ver. Porque o Senhor falou que nós temos que ficar no céu, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E não mostrar nossa nudez, mas estar assim com as vestes alvas e não faltar óleo sobre a nossa cabeça. Acho que está fácil você pregar nos dias de hoje? Mas é assim que está acontecendo. A igreja que não quis entrar dentro da arca foi a igreja que sempre esteve do lado de fora. Mas a igreja que entrou na arca foi os poucos que Deus escolheu, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Seja um pouco de Deus, porque quando você é fiel no pouco, Deus colocará você no muito. Maravilha, Deus, glória. Aleluias. Glória a Deus. Bem alto, por favor. Aleluias. Lucas 17, 26. Jesus usava a história de Noé para ilustrar como será a sua vinda. Assim como no tempo de Noé, as pessoas estavam ocupadas com as suas vidas diárias, comendo, bebendo e casando, até que o dilúvio veio e destruiu a todos. Da mesma forma, Jesus diz que as pessoas estarão ocupadas com suas vidas normais quando Ele voltar. Está vendo? Olha o tempo de distração. Eu não estou falando que você não pode passear, ir para a praia um dia, ir para o shopping, passear com a sua família. Eu não estou falando isso. Salomão falou: há tempo para todas as coisas. Mas também Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A distração, o ego, Sérgio, a preocupação exterior, as pessoas não estão nem lixando, porque Jesus está voltando. Mas quando a porta da graça se fechar, elas vão ficar loucas, que nem as 5 virgens loucas bateram a porta falando: Senhor, abre-nos as portas. E o Senhor falará: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sai de mim, sai daqui, porque eu não conheço vocês. Eu conheço quem está do lado de dentro. A oportunidade vai passar para essa geração. A oportunidade está passando para esse povo que está vindo agora. A oportunidade está indo embora. E as pessoas estão tendo a mesma postura das 5 virgens loucas. Todo mundo está querendo barzinho, forrozinho, universitário, pagodinho universitário. Pessoas largando o ministério, largando o chamado, largando a igreja. E o Senhor falou: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Pessoas que estão posicionadas como a mulher de Ló. Olhou para Sodoma e para Gomorra, olhou para trás e virou escravo de sal. Sabe por quê? Porque o seu coração estava preso no que ficou e estava esquecendo no que Deus estava dando na frente. Assim está essa igreja de hoje. Uma igreja que olha para o passado, está presa no passado, fica presa no material, fica presa na riqueza do mundo. E Deus tem que levantar Noé para pregar a verdade nesses últimos dias. Deus tem que levantar pessoas corajosas. Não é homem que fica só fazendo campanha. O congresso dos vencedores. Aí a pessoa vem para o congresso, prospera bastante, mas o coração está longe de Deus. Porque a Bíblia diz em Marcos 8:36: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para nós terminar, para não ser enfadônico, olha o evangelho, olha o missionário, olha o evangelho que está sendo pregado nessa massa. Se eu tenho um carrão do ano, eu sou homem de Deus. Então quer dizer então que o profeta Elias que andava a pé não era homem de Deus. Se eu tiver uma casa, uma mansão com muita piscina, cheio de uísque, Deus está me prosperando. Material para cá. Coisas materiais definem uma comunhão do homem de Deus. Bens materiais vai definir uma intimidade de uma mulher de Deus. Não, você não pode prosperar, pode sim. Mas eu aprendi na Bíblia, sabe o quê? A prosperidade de Deus é uma consequência da minha obediência com Ele. Porque quando eu obedeço, Ele fala: se vós ouvirdes, obedecerdes o meu mandamento, comereis o melhor dessa terra. Então quer dizer, quando eu obedeço, Deus vai mandar para suprir o que eu necessito. Bate palma da glória a Deus, igreja. Quando eu estou na obediência, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que é melhor para mim. Então Ele não vai para cá. Eita, Deus está descendo a mão da Deus. Deus nunca vai te dar nada para te perder para o diabo. Deus vai te dar você aquilo que vai suprir para você não se vender, não se corromper e não abandonar Ele. Você está tomando, beleza? A Bíblia diz que o povo, quando saiu do Egito, eles foram para o deserto da Rosimeia. Então diz aqui que o povo estava com fome. E eles falaram: o quê? Moisés, estamos com fome. Então Deus falou: Moisés, porque tu clamas, eu vou mandar para você um maná. Olha para cá. E diz a Bíblia: e Deus mandou o maná do dia. E não podia guardar, porque era só para aquele dia. Tem pessoas que não podem estar para cá, ter e nem sobrar, senão eles pensam no quem te deu. Deus vai te dar aquilo que você necessita e não vai fazer você se perder. Deus vai dar a você aquilo que vai suprir e saciar a sua necessidade para você não se vender. Então seja grato pelo que Deus está te dando.
Seja grato pelo que Deus está provendo. Seja grato pelo que Deus está mandando até o corpo trazer, como Ele fez com Elias no Querite. Ele trouxe o pão, Ele trouxe a carne, Ele trouxe Ele deu água. Ele deu conforme a necessidade. Porque tem pessoas que não podem ter muito. E se Deus realizar o coração dele, ele começa a pisar nos outros. Deus deu para o povo de Israel o que? O maná do dia. O que acontecia? Eles comiam e ele tinha que jogar fora, porque se eles guardassem, ia apodrecer, ia ficar ruim. Deus falou: eu dou o que vocês precisam hoje, porque o amanhã pertence a mim. Eu dou vocês o de hoje, e não preocupeis com o amanhã, porque o amanhã está nas minhas mãos. Bate palma para Jesus Cristo. Eu fico pensando sobre isso. Nada contra, mas se for pensar bem dentro da Bíblia, é uma coisa séria. Pessoas que vão juntando dinheiro na conta, não sabem se vai morrer amanhã, e às vezes acostuma, eles morrem e o dinheiro fica para outras pessoas. Assim foi com o Silvio Santos, o próprio Gugu, com o Michael Jackson. Juntaram tanta riqueza, Sérgio, mas cadê eles para desfrutar dela? Para desfrutar eram os filhos, os reis, os funcionários. Por isso que o Senhor falou: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça o ferrugem come, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça o ferrugem não pode comer. Dá glória a Deus por isso. Vivemos uma geração ansiosa, uma geração depressiva. Por quê? O que é depressão? Primeiro, depressão se define com decepção. Decepção de quê? De você não estar agradando a Deus como deveria ter agradando. Aí você vai se condenar, falando: eu sei que eu não estou na posição. Depressão para cá. Outra coisa, a depressão, ela se define a ausência da presença de Deus. Porque a Bíblia fala que quando você tem a presença, você tem tudo. Davi falou: Senhor, deixa a minha coroa, deixa o meu anel de rei, deixa o meu trono, deixa tudo, mas não retire de mim a tua presença. Não retire de mim o Espírito Santo. Quem tem Deus tem tudo, mas quem tem tudo e não tem Deus não tem nada. Mas quem tem Deus e não tem nada tem tudo. Você não pegou? Quem tem tudo e não tem Deus não tem nada, mas quem tem Deus e não tem nada tem tudo, porque Deus é tudo. Nós terminamos. Então Noé entra na arca, os animais também, e esteve aquele dilúvio por 40 dias e 40 noites. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os seus filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca, e eles e todo animal conforme a sua espécie. Conforme a sua. E toda a carne que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Fala comigo: a porta da graça, está para se fechar. Fala: a porta da oportunidade está para se fechar. E depois que ela fechar, Deus vai selar para lá de fora. E quem está dentro não vai sair, mas quem está fora não vai entrar. Então continua, igreja, perseverando. Concentra o seu altar o mais rápido possível. Tenha a sua postura. Não é só ser um crente formalista, religioso, só vir na igreja. Eu vou lá na igreja que a irmãzinha ele foi. Não. Eu vou lá para o nosso apóstolo lá. Não. É vir porque Jesus sempre está te esperando. Ele sempre está aqui para te abençoar. Ele está sempre aqui para te curar. Diz a
Bíblia então que o Senhor, e que diz a Bíblia: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Não entendi, vou explicar. O que vai prevalecer é o que Deus falou. O que vai prevalecer não é o que estou inventando. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente. Pode levantar doutrinas, heresias, novas igrejas, novas regras, heresias, filosofias, mas o que vai prevalecer é o que está escrito na palavra. Porque o Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não de se cumprir. Então desperta, Jesus está voltando. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, acorda, porque o que vai prevalecer é o que saiu da boca de Deus. Pode falar na internet o que quiser, pode inventar profecias que não existem, pode inventar sermões que não existem, ilusões, filosofias, heresias, mentiras, até babar. Deus está tranquilo, sabe por quê? Porque Ele vela pela tua palavra. Ele vela pela tua palavra. E se Ele falou que Ele vai destruir a terra com fogo, então será com fogo. Se Ele falou que vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai separar. Se Ele falou que muitos são chamados por fumaça e poucos são escolhidos, então poucos serão escolhidos, mas que esses escolhidos sejam nós. Se Ele falou que ao que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, então Ele vai decretar para aqueles que perseveraram, porque Ele vela pela tua palavra. Fala isso: Deus vela pela sua palavra. Essa é a mensagem da noite. Deus vela pela tua palavra. Deus vela pela tua palavra. Deus vela pela tua palavra, Sérgio. Ele falou da palavra, porque dele é o sim e dele é o amém. Dele é o sim e dele é o amém. Quem quer levanta a mão e sobre a Bíblia e abre essa boca, ele fica todo cantinho do vale. Deus vela pela tua palavra. Se Ele falou na Bíblia que o diabo, a besta, o falso profeta e os desobedientes vão queimar no mar de fogo, então eles vão queimar do lago que arde como enxofre. Não vamos não, nós vamos pincelar isso aí. Pincelar? O Senhor falou o que eu falei, vai falar. O que eu disse está dito. Porque antes que houvesse o dia eu era, antes que houvesse noite eu sou, operando eu, ninguém impedirá. Deus não falou que mandar aqui de novo, sim ou não? Ele mandou, Sérgio, sim ou não? Mandou, sim ou não? Mandou. Deus não falou que agora nos últimos dias Ele vai mandar um arrebatamento, sim ou não? Vai mandar, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Pode passar os anos que for, Sérgio, o mês que for, porque Ele falou que naquele dia nem hora ninguém sabe. Pode ser agora, missionário, pode ser amanhã para você, pode ser hoje para mim, pode ser amanhã para você, irmãos e meio. Presta atenção, olha para cá. Falta de conhecimento bíblico. Olha para mim, que é forte. O arrebatamento já está acontecendo há muito tempo. Está todo mundo esperando. Não. Será necessário sim alguns ver o Filho do Homem nas nuvens, mas Ele vai vir com poder e glória para derrotar o anticristo. Mas o arrebatamento será o quê? Olha para cá. Algo surpresa, algo que não vai ser avisado. Então pode ser agora. Só vai estar sensível ao tocar da trombeta aos que estiverem ligados na videira, aos que estiverem com os ouvidos atentos. Por isso o Senhor falou: ouça o que o Espírito diz à igreja. Está preparado, Deus? Ou está só com a sua vidinha? Porque presta atenção,
Eu nunca vi uma geração que só fica preocupando com a sua vidinha. Assim estava esse povo aqui, ó. A mãe estava preocupada com os filhos demais. E não queria entrar na arca. Vai dando glória a Deus. Olha para mim, igreja. Olha para os mercadores que queriam somente só aqui, ó, ganhar dinheiro e não estavam preocupados em entrar na arca. Os namoradinhos estavam só tendo relação sexual, mantendo relações sexuais e não queria consertar para entrar na arca. Glória a Deus, igreja. Os religiosos estavam só fazendo as suas rezas e não queriam se converter. Olha que largaram a idolatria para entrar na arca de Noé. Ô glória! Os fofoqueiros estavam fazendo fofoca e não queriam se consertar para entrar na arca, porque aquela arca já foi santa, aquela arca foi preparada para aqueles que seriam salvos. E Noé começou a olhar e disse: massa, todo mundo vendendo bomba, todo mundo vendendo os seus grãos, os jovens beijando na boca, e eles davam-se em casamento, casando até irmão com irmã, causando bissexto, pecado terrível. Você estava feio aqui, gente. E se nós falar que hoje está pior, está pior. Você vê, onde você vai na rua hoje, dois homens grandes, fortes, beijando na boca, sem temor, sem respeito às crianças, sem respeito aos pais, sem respeito ao quê? Às famílias. E vivemos aqui no Brasil um país perigoso, porque agora se denominou um país laico. Tudo pode. Ninguém pode falar mais nada, nem criticar. Mas a Bíblia está o quê? Reprovando. A palavra está reprovando. A palavra está confrontando. E contra a palavra ninguém pode ir, porque a palavra é a boca de Deus. E as pessoas estão indo para uma onda, sabe o que, Vanessa? É normal. Ir para o cineminha e ver um demônio se manifestando dentro do cinema é normal, irmão. Ir para a internet ver uma jovem de 12 anos, ela se cortando os pulsos e tomando seu próprio sangue para se tornar bruxa, é normal. Nas escolas públicas, municipal, estadual, um jovem que ataca uma professora, um jovem que pega uma tesoura e esfaqueia uma outra jovem, é normal. Assim está a nossa realidade. E as pessoas, profetas covardes, medo de ser preso, medo de ser condenado, sendo que João Batista não teve medo de cortar a sua cabeça, porque é melhor cortar a cabeça humana, mas da alma salva. Estou vendo homens enriquecendo, engrandecendo, conquistando palácios, e o povo está perecendo, os filhos estão perecendo, as pessoas estão morrendo, as crianças estão se tornando espécies que nós nunca vimos na nossa vida, sem disciplina, sem ordem, olha para mim, sem respeito, sem reverência de pais. Igreja, se não for falar mesmo, Deus está mandando, igreja. Vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Eu não vou parar, igreja. Não interessa quem vem e quem não vem. Eu não vou parar porque, sabe por quê, irmãos? Foi Jesus que morreu por mim, não foi o homem. Eu vou ir para o céu. Não interessa. Quem quiser que venha. O Senhor falou: quem tem sede? Quem tem sede? Vem e faz o quê? Abre aí Apocalipse 21, rapidamente. Quem tem sede, vem a mim, meu filho. Não é ele que tem que vir na casa de ninguém, não. Tem que vir na casa de ninguém, não, rapaz. É nós que tem que vir até ele. Apocalipse 21. Vem para mim, você bem rapidinho. Por favor. E as pessoas estão, pessoas formalistas. Deus está vomitando muita gente nesses dias de hoje. A igreja que foi vomitada foi a igreja, sabe qual? De Laodiceia. Tinha nome que estava viva, mas estava morta. Deus quer salvar uma igreja dele, igreja. Apocalipse
Apocalipse 22, versículo 17 e 18. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, igreja. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouça, pois diga: vem. Fala isso: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, irmãos. A minha função, que serve, Reginaldo, é pregar a verdade. É pregar o que Deus está mandando. Agora, quem quiser, que venha. Quem quiser, que se conserte. Quem quiser, que se humilhe. Que se arrependa. Mas se não quiser, prepara para o dia do juízo final. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, o que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Esta é a mensagem que o Espírito diz para a igreja. Não olhe o seu vizinho, não olhe o seu irmão, olhe você. Ninguém vai preocupar. Eu vou pegar na minha mãe, vou pôr nas minhas costas para ir lá no céu comigo. Quem é você? Por quê? Cuida por quê? Porque na porta estreita só passa um. De porta estreita não passa dois. Se for, olha para mim, se for mais gordinho que eu assim, é só Jesus, é só eu mesmo. Dá glória a Deus, igreja. Se for assim, a fortinho da ele, olha aqui, ó, é estreita assim, é só eu. Ah, não, apóstolo, mas é que o senhor não, a barriga está grande, é só eu, meu filho. Olha para mim, Jesus vai fazer uma porta estreita para cada um que estiver no estreito com ele. Vou terminar a igreja. Deus falava em... Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras das profecias deste livro, e que se alguém depois acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então quem acrescentar a Bíblia? Então quem acrescentar alguma coisinha na Bíblia aí? Raiz do sábio das pragas que vai vir. Qual que é? Presta atenção para mim. Qual que é a praga de hoje? HIV, o câncer, a paralisia, a morte espiritual, a morte física, mental, doenças terríveis. São pragas nos dias de hoje. Para nós terminar a igreja, Jesus está falando conosco. Fique em pé no seu lugar, por favor. É melhor ficar na arca com defeito do que ficar lá fora e ser condenado. Feche os seus olhos para a mão do seu coração. Aleluia. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Quando nós estivermos lá no céu, vai ter uma janela espiritual. Vamos olhar lá aqui para baixo. Vamos olhar, ó, verdadeiramente ele fez. Vai ter uma janela lá em cima no céu, certo? Nós vamos abrir ela, assim, os salvos. Vai fazer assim, irmão Ribeiro, ó. Meu Deus, eu só vejo fogo na terra. Foi exterminado os rebeldes, os que não quiseram se arrepender. Noé abriu a janela, só viu água. Nós vamos abrir a janela espiritual, vamos ver fogo. Porque a terra vai ser destruída com fogo. 2 Pedro, capítulo 3, eu ali na sua casa, porque nós não temos mais tempo mais. Então você que está vivendo, conserta a sua vida. Você
que nem aquele filho pródigo, volta hoje. Você que está aí para lá de Bagdá, está mais no inferno do que no céu, volte para Jesus no tempo, em vida. Porque depois que morrer, há dois destinos, o céu e o inferno. Não adianta. É em vida. Se você está vivo, é uma oportunidade da graça te alcançar, do amor de Jesus te alcançar. Se arrependa enquanto é tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada, Jesus. Continua falando ao nosso coração, meu Deus. Manifesta a tua glória nesta noite. Salva, meu Pai, todos nós, começando de mim, porque sou pequenino. Não deixa nós perecer, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longano para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus eles passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pois havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, pois segundo as suas promessas, aguardamos pois o novo céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, pois segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pois falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados que estou aqui nesta noite, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que não pelo engano dos homens abomináveis sejais pois juntamente arrebatados, e descaia da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Ele seja dada a glória, a honra, e agora como no dia da eternidade. Amém. E bate palma para Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Tem alguém que nessa noite, que você está com a sua vida mais para o mundo do que para Deus, mais para o inferno do que para o céu. E o Senhor falou com você, Ele quer que você volte, reconcilie com Ele hoje. Eu não vou insistir, igreja, eu sou um pregador que eu sou muito reto e transparente e objetivo. Você quer reconciliar? Eleva a tua mão no seu lugar que eu vou orar por você. E se você tem certeza que se você morrer desse ano ainda, você vai para o céu, meus parabéns. Mas se você não tem certeza, é melhor você ter certeza agora, porque o amanhã pertence a Deus. Você pode dormir hoje e não acordar mais, mas morra com Jesus, porque Paulo falou: o viver para mim é Cristo, e eu morrer com Ele é lucro. Tem alguém? Um em nome do Pai. Tem alguém? Dois. Não tem ninguém? Três. Bate bom para Jesus. A minha parte eu já fiz, sou um pregador atalaia, então abençoado em nome.